Olá, irmãos, graça e paz. A gente continua aqui no nosso programa de estudo bíblico, dessa forma interativa e online, desse mundo corrido que a gente tem, uma das formas que a gente encontrou para ter um momento de estudo bíblico e de orientação a partir da palavra de Deus. A lição que a gente está estudando aí, o tema é tudo entregarei. Esse é um desafio para a vida da gente, a gente tudo entregar nas mãos do Senhor, principalmente porque Ele nos alcançou por inteiro e nos chama para uma vida de devoção completa na presença dEle. O tema da aula de hoje, que é a quinta aula, o tema é obrigação ou ministério. Eu sei que para muitos esse olhar que a gente tem para o serviço que a gente oferece à igreja, na igreja, às vezes torna-se para muitos obrigação, um peso, um fardo, um cansaço, e a gente sabe que tem muito abuso de lideranças por aí hoje, né? Muita gente que, em nome de liderança, em nome de Deus, exige que as pessoas trabalhem e exerçam as suas funções na igreja em detrimento de tantas outras coisas que são importantes, como cuidado com a família, como o próprio lazer, e ter também dias de descanso. A gente até estudou sobre isso aí também, a importância que a gente tem de descansar, de oferecer também um dia ao Senhor e também de recuperação de energias, enfim. Mas não é porque tem abuso que a gente vai excluir o uso e o exercício da vocação, do chamado que Deus tem para cada um de nós. Então a lição de hoje, ela vai ter como objetivo a gente fazer essa reflexão sobre o ministério que Deus tem nos chamado, principalmente esse exercício na igreja, no corpo de Cristo, na vida da comunidade. O alvo dessa lição é esse mesmo, né? Da gente ver a relevância de estar presente no culto congregacional. Que sentir o desejo é que a gente propor-se a valorizar o culto congregacional e participar assiduamente do culto no templo, na caminhada com os irmãos. A gente tem uma perda muito grande nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia. Existiu na mente de muitos uma falácia que é assim, eu para servir a Deus eu não preciso ir ao templo, eu não preciso ir do culto, eu posso assistir de casa. Inclusive eu tenho na palma da minha mão aí, na televisão, vários pregadores, e aí tem a vantagem, inclusive, que se eu não gosto, eu desligo, eu tiro, eu paro, assisto de outra maneira, e muitos acabaram se acostumando com essa relação passiva e esse distanciamento da vida da igreja, da vida comunitária, principalmente pelos desafios que existem na caminhada conjunta com pessoas. Mas o nosso objetivo hoje aqui é observar de que mais, ou para além de uma obrigação, porque Paulo também diz que pesa sobre ele a obrigação de pregar o evangelho, que ai dele se não pregar o evangelho, ele fala isso na carta aos 1 Coríntios, a gente também tem um ministério e uma realização que é nos dada a fazer por amor, em resposta à entrega de Jesus por nossa vida. A gente também tem um chamado de oferecer a Ele o nosso serviço, a nossa dedicação, a nossa participação no corpo de Cristo. E aí a gente sempre traz uma frase, e hoje é essa, né? A ti seja consagrada a minha vida ao Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Então, assim, de forma introdutória, é bom lembrar que o tema da nossa lição, que é falar sobre tudo entregarei, tem como pano de fundo a gente falar sobre mordomia, que é a administração, essa responsabilidade que a gente tem de administrar o tempo que Deus nos deu, né? Da gente poder usá-lo da melhor maneira possível. E a gente sabe da importância que é cultuar o Senhor, e cultuar
de forma individual, a gente falou sobre isso já em lições anteriores, da importância da nossa vida devocional, da leitura bíblica, da oração, né, do nosso tempo de solitude na presença de Deus. Mas também a gente já viu que é importante a gente, como família, também buscar o Senhor, a gente conseguir isso, é um desafio para a vida moderna, o tempo de qualidade em família, em adoração. Mas também, de um outro lado, a gente não pode esquecer da importância que é do cultuar a Deus com os irmãos na vida da igreja, no templo, junto com os irmãos nos cultos públicos. Até porque, se você vai lá em Efésios capítulo 3, Paulo faz uma oração, e no final dessa oração, ele vai dizer que para que a gente pudesse compreender e conhecer qual a profundidade, a largura, a altura do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele vai dizer que a gente conhece e compreende essa dimensão extraordinária do amor de Deus na comunhão com os irmãos. É quase impossível eu conhecer a plenitude do conhecimento de Deus, de saber quem é Ele, sozinho, em casa, na minha vida solitária. Porque a salvação que Deus nos oferece, além de ser uma salvação individual, ela também é uma salvação comunitária. Ele nos chama para a vida da igreja, porque ele nos transforma em povo de Deus, né? Nós somos agora povo de Deus. Então eu sou igreja porque pertenço ao corpo, mas não sou isso sozinho. Eu sou na comunhão com os meus irmãos. Então, o primeiro ponto aí é o tempo para o culto congregacional. A gente lembra muito bem aí, no Atos capítulo 2, a partir do verso 42, quando nasce a igreja após o Pentecostes. O texto vai contar para a gente que todos permaneciam juntos na comunhão, no partir do pão, de casa em casa. Havia esse espírito de comunhão, de relacionamento, de necessidade de estar junto. Então, a igreja primitiva, a igreja que nasce, ela tem uma vivência contínua e diária de comunhão, de relacionamento com Deus. E nós precisamos, no nosso coração, resgatar essa importância do culto comunitário, de estarmos juntos, né, como igreja. Então, a igreja primitiva não era, ou não foi, uma igreja que vivia isolada. E se nós a temos como referência, a gente também precisa colocar no nosso coração a importância que é de participar do culto junto com os irmãos, na comunhão com os irmãos, no relacionamento conjunto, porque ali também, nesse lugar, é o lugar onde eu vou oferecer os meus dons e os meus talentos. A gente já vai falar sobre isso também. Então, a aplicação para hoje, né? Comparemos a nossa igreja com a igreja primitiva. Não estamos precisando de um retorno. Em que sentido isso aqui também, né? Essa necessidade de colocarmos como prioridade o culto congregacional. Irmãos, quantos colocam qualquer outra coisa no domingo como prioridade e não vem ao templo cultuar? Separar esse horário aqui, por exemplo, na nossa realidade, de 10 até 11h40, 11h45, depois você bate um papinho até meio-dia, então são 2 horas no domingo, e que a gente falou já do descanso, que não é só da gente ficar deitado na rede, mas o descanso proposto pelo Senhor, lá no livro de Gênesis, em todo o texto bíblico, é um dia que eu devoto ao Senhor e que eu devolvo para Ele. Então a gente tem uma importância de consagração, isso principalmente quando a gente pensa na educação dos nossos filhos. E eu gostaria de falar isso para você, pai, mãe. O que você comunica para o seu filho, para sua filha, quando você não prioriza vir ao templo? Às vezes a gente depois começa a sofrer com filhos que não querem ou não acham necessidade de participar do culto, porque nós não educamos os nossos filhos nesse processo de ir ao templo, de ir à casa do Senhor, de participar das atividades que Ele tem, de oferecer meu dom, meu talento. Então, a lição diz isso: não seria bom adotarmos o programa da igreja primitiva, que é de partir o pão de casa em casa, perseverar na doutrina dos apóstolos, da gente estar junto em comunhão? Fica aí para pensar, para refletir. O tempo
para a igreja ou para o culto congregacional, a igreja moderna e o culto. O texto lá de Hebreus capítulo 10, verso 25, vai dizer que nós não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Então, alguns começam a deixar, e você pode observar que isso se torna, às vezes, um hábito, né? Você falta um domingo, falta 2 domingos, falta 3 domingos, vem num domingo, depois falta mais 2. Daqui a pouco mais, você tirou o hábito de vir ao templo. E como é difícil, às vezes, retomar essa caminhada de voltar ao templo dominicalmente, de acordar pela manhã ou no final da tarde, quando você tem essa outra opção, né, de ir ao templo, buscar o Senhor. Então o culto público é importante, porque é o tempo de comunhão, que a Bíblia fala para a gente que o Senhor habita no meio dos louvores, que no meio da congregação o Senhor se manifesta, né? Que existe na ordem do culto, um traz palavra, outro traz salmos, o outro traz cânticos espirituais, o outro traz oração, enfim, a multiforme sabedoria de Deus é vista e experimentada no culto público. Então é importante a sua presença, né? Então, existirá um investimento melhor para o tempo do que passá-lo na igreja, com os irmãos, adorando e louvando a Deus. Então é uma provocação aqui, né? Da gente parar e pensar se isso tem sido prioridade, se você tem colocado o vir ao culto, ao templo, como prioridade para você e para sua família. Então a igreja moderna, ela tem o culto público, que é essa oportunidade que tem, e a reunião de oração coletiva, né? Irmãos, como é abençoado e abençoador o tempo que a gente se junta com os irmãos, né? Da imposição das mãos, do abraço caloroso, de compartilhar uma necessidade, que isso acontece tanto no templo, aqui no nosso caso, na quinta-feira, mas também na célula, que a gente tem também, que é um tempo de comunhão, onde você pode abrir o teu coração, onde alguém pode ouvir a tua voz e orar por você de forma intencional, direcionada, né, te abençoando. Como isso é importante, quantas vezes a gente negligencia. Então fica aqui um alerta, não fique sozinho. Jesus não ficava sozinho, irmãos. Jesus, no momento de maior angústia do coração dele, ele chama Pedro, Tiago e João para ir com ele ao tempo de oração. Esses apóstolos dormem, né? E Jesus catuca, olha, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Quer dizer, Jesus está mostrando a necessidade que ele próprio tinha da presença dos amigos nesse momento. E eu e você precisamos de pessoas que nos ajudem, que nos auxiliem, né, na oração. Então, você tem reservado um tempo na semana para estar na igreja, orando com seus irmãos e por seus irmãos. Eu quero aqui pontuar, olha, segunda-feira a gente tem a sala de oração, que acontece online, 5h30 da manhã, às 3 horas da tarde aqui no templo, nas 19h30 de novo online. É meia hora, você pode ligar seu computador, ligar seu celular e participar com os irmãos. Quinta-feira, terças-feiras a gente tem células, os cultos dominicais. Irmão, não se afaste, porque essa é uma necessidade humana, nós fomos criados seres sociais, nós precisamos uns dos outros, Deus nos fez assim, né, para vivermos uns com os outros, e ele nos deu dons e talentos, e uma das maneiras que ele mostra isso também é que a comparação que ele faz é que nós somos corpo, e cada um faz parte desse corpo como membro, então você precisa do outro como o outro precisa de você, né? Então, tem sido essa prática em nossa igreja. Não será desatenção a essa recomendação a causa de estarmos vivendo dias tão intranquilos, violentos, com tanta maldade, desespero, desrespeito? A nossa terra está muito doente, precisa ser curada. Se o meu povo orar, então eu ouvirei e sararei a sua terra. Penso, né, o autor diz, ser esse um assunto para consideração. É uma convocação, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é uma convocação que o Antigo Testamento faz, que o Novo Testamento faz, de que quando 2 ou 3 se reunirem em nome do Senhor, ali ele está presente, que a igreja se reunia, se encontrava para o tempo de adoração, de devoção, de entrega, de ministração. Então, às vezes a gente começa a colher problemas nas nossas casas, nas nossas vidas, por afastamento do culto, da vida da celebração, de estarmos juntos, não é? Então, nesse momento, como igreja, a gente vem para prestar culto ao Senhor, adorá-lo,
e para também servi-lo. Eu quero fazer você lembrar aí, lembra que a gente que como igreja tem uma missão, né? E a gente coloca a missão no acróstico AME. Qual é? O A, adorar a Deus. O M, ministrar uns aos outros. E o E, evangelizar as nações. Então nós temos um chamado à adoração, que é alguma coisa pessoal, mas também coletiva no culto congregacional. Mas também temos um objetivo dado por Deus na nossa vida, que é o serviço cristão, que é ministrar uns aos outros. Abençoar. Deus nos enriqueceu com dons e talentos. Então a gente deve servir aos irmãos e à igreja, por quê? Por amor, né? Nós temos um chamado em amor para oferecer ao Senhor e aos irmãos os nossos dons e talentos. Então, como a gente deve servir? A gente deve servir com os dons. Irmão, você tem um dom que é importantíssimo à comunidade. Seja ele o louvor, seja ele a pregação, a oração, a limpeza do templo, né, o serviço, o cuidado com as crianças, o servir o lanche, o estar na recepção, o cuidado da segurança, o discipulado, enfim, a gente tem uma enormidade de possibilidades de servir com dons e talentos, e você tem um dom dado por Deus. Ele não deixou ninguém sem dom, tá? Não existe ninguém que seja igreja, que participe do corpo de Cristo, que não seja uma parte do corpo, um órgão, tenha uma atividade específica que você precisa observar. Onde a gente deve servir? Isso, nos ministérios. A igreja tem quantos ministérios, né? Quantas oportunidades, e a gente às vezes ainda tem coisas para fazer e não tem gente para servir. Então você tem na área da mídia, da tecnologia, que seja ajudar na hora do louvor, você pode aprender a tocar um instrumento. Inclusive a gente como igreja está precisando de baterista, né? Procure oportunidades para cantar, né, para ajudar na limpeza, com as crianças, nas mídias aqui da igreja, enfim, na evangelização, na participação da célula, na busca de irmãos, na visitação de outros, muitos lugares. E qual é a motivação para servir? A motivação é o amor de Deus por nós, né? Ele já nos ofereceu tudo. O que a gente pode retribuir para ele? Em amor, em devoção e em entrega, né? Então, de que maneira Deus vocacionou você para servi-lo na igreja? Que tal o seu desempenho? Qual tem sido a sua experiência? Você conhece o seu dom? Então é uma oportunidade de você buscar, e eu me coloco à disposição para te ajudar também. A gente tem um monte de ferramentas, mas eu já te digo que tem um livro que se chama Como Descobrir os Dons Espirituais, do Peter Wagner. Tem um capítulo do livro que ele diz assim: uma das maneiras que a gente tem de descobrir o dom é testando. Teste o dom. Então, irmão, assim, se coloca à disposição na célula, se coloca à disposição com crianças, se coloca à disposição para ajudar com jovens, com adolescentes, na mídia, né? Se coloca à disposição na recepção do templo, tomar conta dos carros, enfim, na oração, no cuidado, no aconselhamento, coloque-se à disposição. Certamente você vai encontrar o seu lugar de serviço onde você brilha. Então, em que área da sua igreja você trabalha ou gostaria de trabalhar? O que eu estou dizendo, então procura líderes de departamentos, ou me procura o Myron na área de ação social, né? Talvez você tenha esse coração que deseje cuidar de pessoas, ajudar pessoas, né? Apresente-se para o serviço. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, como que a gente pode concluir aqui, né? Obrigação ao ministério. O serviço motivado pela obrigação é fardo, né? É canseira. Entretanto, no momento em que o crente se dispõe a servir ao Senhor por meio dos ministérios da sua igreja local, assume um compromisso com Deus e com a igreja e tem a obrigação de desempenhá-lo da forma mais responsável possível. Jeremias adverte: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A gente tem um chamado. Irmãos, tem coisas que Deus deu a você, que é um chamado para você. E é preciso, então, às vezes, nos levantarmos. E aquelas coisas, eu sempre digo assim, tem alguma coisa que você vê aqui na nossa igreja que te incomoda, que você percebe que poderia ser feito melhor,
Você, assim, colocam às vezes uma posição de crítica, de olhar assim, não tem visita, ou não ajudou o enfermo, ou não tem uma área de ação social mais efetiva, ou a recepção está de tal maneira, ou o louvor tem assim, ou a palavra, ou o estudo. Pense que talvez você seja a grande resposta para essa crítica que você mesmo faz. Eu sempre digo isso, né? Se está te incomodando, talvez você seja a principal resposta àquele incômodo que Deus tem trazido no teu coração. Sigamos em frente com o nosso coração firme e a gente tem uma disposição de servir ao Senhor, de ministrar, porque essa é uma das tarefas nossas, da nossa missão, que é ministrar uns aos outros. Você é importante, tem um lugar para você no serviço. Deus te abençoe, disponha-se e vamos trabalhar junto para ver o nome do Senhor sendo glorificado em tudo que fizermos. Um abraço e até a próxima.